Olá, Saúde em Foco está no ar. Hoje o nosso assunto é mortalidade materna, fetal e infantil. E a nossa convidada é a médica pediatra Maquilaine Ros. Tudo bom, Maquilaine? Tudo bom, professora Regina? Então, a gente sabe, né, Maquilaine, que existem muitas mortes possíveis de serem evitadas, né? Então, como que funciona? Por que foi criado o Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil aqui na 4ª Coordenadoria de Saúde? Bom, a investigação, a vigilância do óbito materno, fetal e infantil, foi instituído por portarias, né, de 2009, 2010, e em alguns locais já existiam comitês, né, e quando eu vim para a 4ª Coordenadoria em 2014, a gente identificou que não existia o comitê ainda. A gente criou o grupo condutor regional da Rede Cegonha, né? E a partir das reuniões do grupo condutor, então, a gente discutiu e viu que seria muito importante exatamente para evitar mortes que não deveriam acontecer, né? Se tivessem, assim, todas as condições, né? Então, a gente, no grupo condutor, se discutiu e se viu a necessidade de implantar aqui na região. Então, a gente sabe que tem muitas mortes possíveis de serem evitadas, né? E quem faz parte, então, desse comitê? O comitê, a 4ª Coordenadoria, ela é responsável por 33 municípios. Eram 32 e agora assumiu mais Tupanciretã, então ficaram 33 municípios. Então, participam do comitê representantes dos 33 municípios, né, que são profissionais da saúde. Nós temos as universidades, né, sempre convidamos representantes das universidades, dos serviços que atendem também, as maternidades, né, mesmo públicas e privadas, né, a gente também convida. E alguns outros setores, como Condica, Conselho da Mulher, então com o Conselho Municipal de Saúde, a gente também convida também a fazerem parte. Ah, então tem representantes de todos esses segmentos, né? De todos os que segmentos. Envolvem a sociedade e a saúde e a educação, Isso. Né? E como vocês se reúnem, assim, mensalmente? Como é que ocorre, assim? Desde o início, assim, a gente começou num formato e agora, desde o final da pandemia, 2021, 2022, a gente mudou um pouco. A gente criou um grupo técnico, que esse grupo técnico analisa os óbitos, né? Faz análise dos óbitos que se reúne em torno de 15 em 15 dias. E a plenária, a gente combinou de fazer as reuniões a cada 4 meses e depois viu que não ia dar conta, então ficou semestral. Maquilaine, como que fica assim, ó? Porque quando avalia os óbitos, né, tudo o que aconteceu, vocês pegam os documentos, né, desde o hospital onde aconteceu o óbito, ou do pronto atendimento, do ambulatório ou do posto de saúde, da origem, né, dessa criança, dessa mãe, né? E depois disso, o que é feito? Isso tem algum retorno para o serviço lá? Porque, assim, ó, me parece que o comitê, ele não tem função punitiva, né? Não. De forma alguma, que até isso acho que leva até os profissionais a repensarem mais a sua prática, né? O caráter é bem educativo, né? Não punitivo, né? E sigiloso. Sigiloso porque a gente envolve, né, seres humanos e a gente não pode expor, né? A gente, pela nossa ética profissional, Exato. A gente não pode expor ninguém, né? Então a gente tem todo um cuidado para não ter essa exposição. E realmente o caráter, ele é educativo, né? O que ele quer dizer? O que a gente pode fazer diferente
para evitar esse óbito. Então, esse é o foco, né, do comitê. O que se pode fazer que não foi feito ou que foi feito diferente para evitar óbitos em uma situação semelhante a essa, né? Então, essa é a função, a ideia. Então, quando vocês estão, né, com esses materiais na mão, com esses formulários, vocês passam a ver toda a história dessa criança ou dessa mãe, né? E daí consegue ver mais ou menos aonde deveria ter sido um percurso diferente do que o desfecho que teve, né? E já aconteceu assim, ó, aqui em Santa Maria ou em outras regiões, né, desses 33 municípios que abarcam a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, já aconteceu de ter que dar uma devolutiva para o serviço? Por exemplo, assim, ó, aconteceu um óbito em tal lugar, né? E daí ter que ir nesse lugar e apresentar, né, o que aconteceu, como poderia ter sido evitado. A gente já fez algumas vezes algumas coisas assim. A forma de retorno, na maioria das vezes, ela se dá, né, que a gente criou um boletim, né, a partir do produto do meu mestrado, né? Isso. Um boletim para fazer essa devolutiva para os municípios e para os gestores também, né, sem identificar o que aconteceu em cada local. A partir da última reunião plenária, se identificou a necessidade de ir nos municípios, fazer um comitê itinerante, que a gente diz, de fazer algumas reuniões no próprio município com alguns integrantes do GT, para exatamente fazer com que os profissionais que trabalham ali, eles tenham acesso ao que se discute, em como é, e também para eles, a partir deles, as propostas também de melhorar e de qualificar o serviço. Então, ficou essa mudança na forma também de atuação do comitê, né, a partir desse último... Como eu acompanhei, né, o teu mestrado, também foi criada uma oficina, né? Essa oficina que é oferecida, né, para profissionais da área da saúde, que justamente eles me parece assim que na oficina eles se colocam como avaliando aquela situação, né? E qual o resultado? Como tem sido assim a receptividade dos profissionais com essas oficinas, né? Elas acontecem de quanto em quanto tempo? Não, a gente não tem assim uma periodicidade marcada, assim. Mas se fez uma em 2019, a última foi em 2019 e depois foi em 2021, no início de 2021 a gente fez de novo. E a impressão que dá é que o profissional se sensibiliza mais com a investigação e começa a repensar realmente. Eles olham, a gente faz como se eles fossem do comitê, eles fossem o comitê e fazem análise dos casos. E eles percebem daí a importância da gente olhar para os casos, né? Porque ninguém gosta de falar em morte, né? Mas é importante a gente olhar para o caso e ver algumas coisas, tu começa a ver de uma forma diferente e começa a ver que tu pode mudar coisas no teu dia a dia, no teu trabalho, que podem estar favorecendo as pessoas, né? Porque não é só a mortalidade, a gente tem os casos que não morrem, mas que ficam com sequelas, né? Exatamente. Então, isso tudo serve para qualificar esses profissionais, né? Eles percebem a diferença, né? Isso. E tu tem alguns índices, assim, como que acontece mais? O predomínio é morte materna, morte fetal, morte infantil? Como é que são os... A mortalidade infantil, nós estivemos com dados assim que chegaram a menos de 2 dígitos e que agora, no ano passado, ele aumentou um pouquinho. Parece que vai ficar em 2 dígitos, ainda não estão fechados os dados, mas já tá aparecendo. E o que a gente vê assim,
Então, vai ser tipo 10,5, em torno disso, a mortalidade do ano passado. A mortalidade materna com a pandemia aumentou bastante, né? Para nós, né, um caso eleva muito a razão de morte materna. Foram 4, acho que 2021, 20 e 5 em 2021. Então, já em 2022 já reduziu a morte materna de novo assim para um patamar normal, que a gente diz, mas não é normal, porque são óbitos evitáveis igual, né? Então, por isso a importância de a gente estar trabalhando em cima disso. Então, e a fetal, ela é próxima da morte infantil, da mortalidade infantil, a taxa. Os índices, né? E também por as mesmas causas. As 3, na verdade, as causas são principalmente maternas, né? Então, por isso a necessidade de um pré-natal de bastante qualidade. Quando tu fala em causas maternas, tem a ver com o decorrer dos 9 meses de gestação, né? Então, Maquilaine, eu agradeço, né, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, falando sobre um tema tão delicado, triste, preferível a gente não comentar, mas infelizmente a gente tem que falar sobre isso. Morte é a coisa mais certa, que vai acontecer com todos, mas que aconteça de maneira natural, né? E não por uma causa que podia ter sido evitada, né? Então, a gente agradece, né, Maquilaine, agradecemos os telespectadores que estão nos assistindo. Um beijo para vocês e até o próximo programa Saúde em Foco.